Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabote canão, convoca no som, a paz dos irmãos de toda quebrada. Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, fico, analiso, um branco e um preto unido, respostas ficaram ridículo. Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai falar hoje sobre um assunto que é óptica geométrica, mais especificamente reflexão da luz em espelhos que são rotacionados. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: existe um espelho que está recebendo um raio de luz, está incidindo sobre ele, e esse espelho ele vai girar. E eu quero saber o que vai acontecer com o raio de luz que está sendo refletido nesse caso. Tudo bem? Para resolver esse exercício, ao invés de pegar a figura já que o exercício me dá, eu quero montar essa figura com vocês. Por quê? Porque tem alguns termos específicos e algumas condições que eu acho que é muito interessante a gente reforçar. Tudo bem? Então, vou ler. Eu dividi esse exercício em duas partes. Vocês vão perceber que uma parte está em azul e outra parte está em vermelho, justamente porque primeiro eu vou fazer a parte azul e depois eu vou fazer a parte em vermelho. Tudo bem? E vamos lá. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, um raio de luz incide sobre um espelho plano horizontal no ponto P, formando um ângulo de 10 graus com a normal ao espelho. Bom, então eu deixei aqui do lado algumas figuras para a gente ganhar tempo, né? Primeiramente, o que é a reta normal? Tudo bem? Então, a reta normal aqui, a reta normal vai ser essa reta aqui, ó, essa pontilhada que a gente está fazendo. E o que ela tem de então interessante? Ela é como se fosse uma guia, tá? Um guia, ela é um guia, ela vai nos orientar. Eu sei que essa reta normal sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, independentemente se esse espelho está horizontal ou inclinado, ela sempre vai acompanhar esse cara e sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, essa aqui é o que nós chamamos, né, de reta normal. Então, ela sempre forma 90 graus aqui, tá? Sempre vai formar 90 graus com a superfície, tá? Então, essa é a reta normal. Bom, e ela é um guia para mim, né? Então, ela está dizendo o seguinte, olha, o raio de luz está vindo e está fazendo um ângulo de 10 graus aqui. Bom, para isso, eu vou colocar, né, esses 10 graus aqui. Vou fazer uma reta que tenha 10 graus e que atinja aqui. Professor, e onde que eu meço? Ó, isso aqui seria um ângulo de 0 graus, ó. Forma 0 graus com a normal, ó. Não tem abertura nenhuma com a normal. 0 graus em relação à normal. Mas à medida que eu vou aumentando aqui, ó, esse ângulo 1, 2, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, até chegar em 90 graus. Isso seria 90 graus em relação ao normal. E lembre-se, eu sempre meço o ângulo em relação à reta normal. Então, vamos fazer aqui, ó. 10 graus seria algo mais ou menos assim, tá? Eu vou fazer um pouquinho exagerado, só para o desenho não ficar tão ruim, tá bom? Então, vou fazer assim, tá bom? E a gente costuma fazer o seguinte, a gente costuma aqui a colocar uma setinha para indicar de onde a luz está vindo. Ó, a luz está vindo daqui, incidiu no espelho. Qual o ângulo formado? O ângulo formado aqui é um ângulo de 10 graus. Então, vamos deixar marcadinho aqui, um ângulo de 10 graus. Bom, o que nós sabemos? Que o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Sempre num espelho plano, né? Sempre num espelho plano, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais. Então, isso significa que, nesse caso, se esse cara tem 10 graus, o ângulo de reflexão vai ter que ter 10 graus. Então, vamos desenhar essa reta? Beleza. Então, ó, incidiu nesse ponto. Agora, o que vai começar a acontecer? Ela vai começar a refletir. Ela pode fazer isso aqui? Não. Ela pode vir para cá? Não, porque isso não estaria respeitando a nossa regra. Qual é a regra? 10 graus. Então, eu tenho que pegar aqui, não é isso? E aumentar até chegar a um ângulo de 10 graus. Para ficar bonitinho, o que eu vou fazer? Para ficar bonitinho, eu vou usar um recurso que eu tenho aqui no meu aplicativo, que é o quê? Eu vou pegar essa reta e vou espelhar ela aqui. Ótimo! Olha só, agora está bonitinho. Eu consigo entender que esse ângulo, se esse ângulo aqui, né, é 10 graus, esse ângulo aqui vai ter 10 graus também. Então, quer dizer, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ótimo! Até aí, sem nenhuma novidade. Só que agora a gente tem uma mudança no exercício. O que ele diz? Ó, gira-se o espelho em torno de um eixo.
E onde está esse eixo? Esse eixo está contido no plano do espelho e passa por P, ou seja, o P está aqui, o ponto P. Então o meu eixo está passando por aqui. Tá? E eu fiz um giro, eu girei esse cara. Em quantos graus eu girei? 30 graus. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse espelho, tá? Eu vou usar um outro recurso aqui, e vou girar esse cara. Vou fazer isso aqui, ó. Vou girar, não é isso? Quanto que eu vou girar? 90 graus? Não, não vou girar 90 graus, ele me pediu menos. 45 graus? Também não. Ele quer que gira apenas 30 graus. Então tá aqui, um giro de 30 graus. Então, eu sei, já posso afirmar com certeza que alguns ângulos serão conhecidos aqui. Olha, esse ângulo, ele está me dizendo que é de 30 graus. Ok? Então, 30 graus. Ó, eu deixei aqui, é como se fosse a posição anterior, né? A posição antiga do espelho, tá? Então, esse espelho está representado a essa, né, representação em azul aqui, tudo bem? Então, ele está atrelado a essa representação azul. Agora, eu vou mudar a cor da caneta e vou falar o seguinte, tá? E o que vai acontecer agora se eu tivesse, então, mantido esse raio de luz aqui, ó? Se eu mantivesse esse raio de luz ia incidir aqui, assim como fez o outro raio, não é isso? Assim como fez o outro raio, tá? Então, vou até colocar ele aqui um pouquinho mais para o lado. Vou ver se eu coloco ele um pouquinho mais para o lado aqui, tá? Então, vou deixar um pouquinho descolado do outro aqui, tá? Para que a gente possa perceber essa diferença, né? Ó, então eles estão aqui. Então, vamos deixar ele um pouquinho mais... Ali, boa. Vou deixar até um pouquinho mais grossinho esse, né? Deixar um pouquinho mais grossinho aqui para ficar visível. Então, olha só. Agora, o raio de luz manteve-se o mesmo, ó. Ele continua sendo na mesma direção. Só que agora, a gente teve uma mudança significativa. Qual foi essa mudança significativa? A mudança significativa é que o meu espelho girou. Tá, se ele girou, eu tenho que incidir aqui nesse ponto P, eu sempre me baseio na reta normal. E onde vai estar a reta normal a esse espelho agora nessa posição? Bom, como eu disse para vocês, a reta normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus. Eu já tinha deixado ela bonitinha, pronta ali, né? Você viu que eu coloquei ela em cinza, tá? Então, agora, eu vou até escrever aqui, tá? Então, essa é a reta normal também. Só que é reta normal na segunda situação, tá? Na situação 2. Então, na situação 1, que era a primeira situação, a normal formava 90 graus com o espelho. Agora, na situação 2 também, ela forma 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, esse ângulo também tem que ser 90 graus. Ele mudou, tá? Deixei até um pouquinho maior aqui, tá? Bom, o que mais que eu posso ir encontrando desses valores? Agora a gente vai usar bastante a trigonometria, geometria, na verdade, tá? Para ir encontrando esses ângulos. Eu vou colocando outras cores aqui para ficar menos confuso possível para vocês. Então, vamos olhar primeiro desse lado aqui, ó. A reta normal, ela tem que formar 90 graus, não é isso? Tudo isso aqui, ó, tá? Que eu vou marcar aqui, ó, tem que ser 90 graus. Desses 90 graus, eu já tenho 10 graus aqui e tenho 30 graus aqui, o que significa que eu já tenho 40 graus. Então, para completar com a reta normal e o espelho na posição 1, na posição original, eu vou precisar de um ângulo aqui de quanto? Vou precisar de um ângulo, certo? De quanto que tem que ser esse ângulo aqui? 30 mais 40, 60... Desculpa, 30 mais 10, 40, não é isso? Para dar os 90, né? Então, eu vou ter que ter aqui 50 graus. Ok. Beleza, o que mais? Vamos continuar aqui. O que mais que eu sei? Vamos para o outro lado. Para o outro lado, eu consigo já dizer para você que esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são opostos, não é isso? Pelo vértice. Então, esse ângulo também é 30 graus. Ok? Então, o que mais que eu sei dizer aqui, né? O que mais que eu consigo dizer? Agora, se eu olhar bem aqui, ó, vou até trocar de caneta aqui, vamos colocar uma cor
um pouquinho mais clarinha aqui. Não, vamos mudar de cor aqui para ficar bem destacada aqui, tá? Então, olha só agora. Se eu olhar para a reta normal aqui, ó, ela forma 90 graus aqui também, ó. Forma 90 graus com essa superfície, não é isso? Então, ó, entre essa superfície aqui desse espelho na posição 2, né, e a reta normal tem que ter 90 graus. E quanto que eu já tenho aqui? Ó? Eu já tenho 50, 60, 70. Então, tudo isso tem que dar 90 graus. Então, eu já consigo dizer que só essa parte aqui tem que ser quanto? 20 graus. E aí eu tenho ó, 20, 30, 40 com mais 50, formando aqui 90 graus. Tá. Agora, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó. Se eu sei, tá? Se eu sei que o ângulo de incidência, agora, no segundo caso, né? No segundo caso, o ângulo de incidência, né? Ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Se o ângulo de incidência ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão sempre, se isso é uma regra, não é isso? Se aqui o ângulo de incidência com a reta normal está formando quanto? Olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. A normal está aqui, o raio incidente está aqui, então isso forma quanto? Forma 40 graus. Não é isso? Deixa eu até fazer mais para lá, ó, 40 graus. Formou 40 graus. Vou fazer mais bonitinho ainda para vocês não... Né? 40 graus. Se tudo isso é 40 graus, ele vai ter que formar um ângulo de 40 graus também. Então, se eu olhar a partir desse ponto, eu vou ter que ter aqui uma reta, né, que forme 40 graus. Ele não pode vir para cá. Ó. Ele incidiu aqui, a normal está aqui. Eu vou ter que achar um ângulo de 40 graus. Eu vou colocar aqui mais ou menos, né? Então, um ângulo de 40 graus aqui. Então, ó, incidiu, formou um ângulo de 40 graus com a normal. Então, aqui o ângulo de incidência vai ser 40 graus também. Não é isso? 40 graus aqui. Então, 40 graus. Ótimo. Então, já sei aqui que isso tudo aqui é 40 graus. Não é isso? E ele tem que formar 90 graus com a superfície. Já tenho 30, já tenho 40, totalizando 70. Então, ainda falta um ângulo aqui, tá? Falta um ângulo aqui, tá faltando um ângulo de quanto? De 20 graus. Então, isso aqui vai ser 20 graus. Eu consigo ver que isso aqui vai ser 20 graus. Ó. 30 mais 20, 50. 50 mais 40, fechou 90 graus. Eu sei que pode ter ficado um pouquinho poluído a minha imagem, né? Vou até colocar aqui um pouquinho, né? Mas eu consigo agora, com muita clareza, dizer cada ângulo desse quanto que ele vale. Então, o ângulo de incidência passou a ser 40 graus. Não é isso? O ângulo de incidência passou a ser 40. Então, o ângulo de reflexão também é 40 graus. Tudo bem? Então, a gente já pode dizer aqui, agora a gente já pode ler as alternativas, aqui os itens, e verificar quais deles estão corretos, né? Vamos lá. O primeiro deles diz que o raio refletido gira 60 graus. Vamos ver se isso é verdade. Tá? Então, antes o grau, o raio refletido, né, estava aqui, né? Então, a gente percebia que ele formava um ângulo de 10 graus aqui, não é isso? Com a reta normal. Tudo bem? E agora, se eu contar a partir daqui até onde está o raio refletido, né? O raio refletido veio para cá, ó. Dá para perceber que o raio refletido mudou, né? Ele estava aqui, ó, nessa posição, agora ele está aqui. Vamos ver o ângulo entre eles, olha. Eu tenho aqui 20 graus e mais 40 graus. Então, realmente, ó, ele estava vindo para cá, agora ele está 60 graus, né? Girou de 60 graus. Então, o refletido girou 60 graus. Está correto. Quando a gente olha agora a segunda afirmação... Ih, caramba, aqui está segunda, né? Eu coloquei aqui. Então, essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira afirmação. Então, a segunda afirmação está dizendo que o raio refletido forma 40 graus com a normal ao espelho após o giro. Então, após o giro... o ângulo refletido tem que formar 40 graus com a normal. Realmente, está aqui, ó. A normal, né, depois do espelho ter girado, não é isso? Forma aqui o ângulo, né, o raio refletido forma com o ângulo um ângulo de 40 graus. Então, também está
correto. E terceira e última afirmação está dizendo que o ângulo entre as normais, as duas posições, as craseado aqui, né? O ângulo entre as normais, as duas posições do espelho é de 30 graus. Então, quer dizer, está dizendo, ó, o ângulo formado entre as normais, entre a primeira situação e a segunda situação, ou seja, a posição 1 e a posição 2 do espelho, é de 30 graus. Vamos ver, ó, normal na situação 1 está aqui, normal na situação 2 está aqui. Qual é o ângulo aqui formado entre eles? 20 mais 10, 30 graus. Então, também está certo. Então, nesse caso, todas as afirmativas estão corretas. Portanto, a alternativa que deixa certo, o item que deixa certo essas afirmações aqui, que corrobora, né, que diz para a nossa resposta aqui ser a correta, todas as três afirmativas estão corretas, a alternativa E de esquilo dramático. Tá bom? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Tentem refazer esse exercício, qualquer coisa me chama, tá bom? Um abraço, tchau.